Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. E hoje vamos continuar nossos estudos sobre pneus. No vídeo passado, onde que a gente parou? Paramos aqui, paramos em algumas análises de caso. E hoje vamos continuar a partir do segundo caso, certo? Caso 2, já escrevo aqui. Só que antes disso, meu nome é Anderson, sou engenheiro mecânico formado pela Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva e hoje estudo aqui na Universidade de Brecha. Além disso, antes de começar, prepare o seu Monster, copinho, né? Ok. Agora podemos começar. No vídeo passado, acompanhamos o caso 1, certo? Para rever, não sei se será necessário rever, fiquemos com o vídeo da semana passada. Então, vamos partir para o caso 2. Caso 2 é similar. Nosso caso 2, nós temos gama igual a 0. Temos que torque será 0 e o slip angle será 0. Não, será diferente de 0. Então aqui é 0 e diferente de 0. Geralmente uso setinhas vermelhas e escrevo em verde. Pronto. Beleza. Só confirmar, o gama é o meu camber. Gama é o camber, alfa é o ângulo de deslizamento. Perfeito. Se você não lembra disso, pega os desenhos do vídeo passado, certo? Então tá, o caso 2, temos essa situação. Eu tenho um rolamento puro, né? E eu tenho, só que com um ângulo de deslizamento. Então vamos escrever isso aí. Para ganharmos tempo, já vamos pegar esse plot. Copy, paste, colocamos aqui. Beleza. Temos aqui uma situação similar, certo? Porém, aqui vamos... Ok. Aqui será ômega 0 alfa, porque, enfim, eu estou aplicando um ângulo de deslizamento. Vou ter também a altura H, a altura R0 também, só que agora será R0 alfa. Vamos botar esse R0 alfa e aqui, certo? Temos a velocidade Vx para frente e o ponto que estará, temos um ponto aqui
bem nesse meio. Nós vamos chamar esse ponto de S alfa, certo? Aqui é X, aqui é Z, ok. Neste caso, FZ e a velocidade são fixas. Inclusive, isso aqui é uma outra condição, né? São fixas, mas Vx é diferente de V. É evidente, porque eu tenho um deslizamento. Então a velocidade para frente vai ser diferente da velocidade de giro da roda, certo? Da velocidade vetorial no caso. Lembrando, só para a gente entender, no caso de um slip angle, minha velocidade vetorial seria essa, né? Perfeito. Então, vou botar a setinha aqui. Okay. Como que a gente calcula V? Bom, Vx no caso, Vx será dado por V cosseno alfa, certo? Temos também uma outra condição importantíssima, que é ômega 0 alfa é menor que o ômega 0 do caso anterior, o ômega 0 para o movimento retilíneo, né? Tá entendendo? Então, definido isso. Então, R0 alfa seria Vx ômega 0 alfa é igual a que V cosseno alfa sobre ômega 0 alfa, certo? E agora, como saímos daqui? Existe um ponto nessa teoria aqui, nesse caso. Por quê? Quando eu incluo um ângulo de deslizamento, certo? O que acontece com esse ponto SA que a gente vê? Neste caso, alfa é diferente de zero, certo? O que introduz alfa é diferente de zero introduz um movimento helicoidal
nu em um eixo helicoidal instantâneo. Definido por S alfa. O que seria isso? Acontece que esse ponto aqui esse ponto tá aqui. Certo? Esse ponto tá aqui. E à medida que o pneu vai girando e andando para frente, mesmo com o slip angle, que o veículo vai se deslocando, esse ponto ele faz um movimento assim, ó. Um movimento oscilatório. À medida que o pneu caminha para frente. Certo? E se for um movimento para trás, é para trás. Mas no caso, isso aqui já é o histórico do movimento, né? Desse ponto ele está se deslocando aqui dessa forma. Beleza, mas isso aqui é 2D. Se eu fosse olhar no 3D, certo? Esse ponto, mais ou menos aqui, ele ia estar fazendo esse caminho aqui, ó. Certo? Entendendo que o movimento está sendo reto para frente ou para cá, tanto faz. Certo? Então eu vou ter uma oscilação aí. Né? Resultado. Aqui o caso, né? Ah, sim, preciso só concluir essa parte aqui. Aqui vamos ter o quê? Certo? Podemos aqui aproximar R0 alfa de R0. Mesma coisa aqui para baixo. Vamos aproximar a R0. Certo? Então aqui a gente fica com algumas variáveis, certo? Aqui o sistema vai ser uma função,
do alfa, certo? De Vx Fz e V são fixos, né? E também esse alfa. Então será um sistema aí de 3 parâmetros. O movimento vai ser descrito por 3 parâmetros, né? E esse é o caso 2. Caso 3. Vamos para o caso 3. Caso 3. Ok. Caso 3 é similar. Ai, que bicho burro. Puta que pariu. Nesse caso, a gente vai ter uma situação um pouquinho diferente. Agora, eu vou impor um valor de ai, caralho. Deixa eu ver. Assim. Agora eu vou impor um valor de Fz e eu vou impor um valor da velocidade vetorial, certo? Então, neste caso, Fz e V são impostos, são definidos, certo? Ou seja, eu vou dizer quanto que eu quero. Beleza, então setinha. Temos mais duas diferenças aqui. Aqui eu vou ter câmbio igual a 0, ou seja, linha reta, sem inclinação da roda, e vou ter o slip angle diferente de 0, ou seja, variando o slip angle. E vou ter também o torque diferente de 0, ou seja, já não é rolamento puro, certo? Perfeito. Mais alguma coisa? Tá, agora vamos ajustar aqui. Eu vou ter Vx também, certo? Tá aqui o meu Vx, certo? Eu vou ter ômega, de novo vou ter o ponto central SA, certo? Agora eu vou trazer ele para cá. SA não, S alfa, certo? Só que eu vou ter também uma componente de velocidade,
nesse ponto. Porque lembre-se, né, a minha velocidade é diferente em cada ponto da roda, né? Então eu vou ter uma velocidade aqui também. Uma velocidade que é dada por Vsx. Certo? Vamos tirar esse Vsx aqui. Vamos botar lá aqui. Eita. Eita, esse S aqui tá estranho. E é porque eu nem comecei no vinho ainda. Né? Vsx. E aí, gente, se eu pegar e traçar uma retinha daqui até aqui e daqui até aqui, eu vou encontrar um suposto ponto C, certo? Que não é mais essa distância C aqui que eu fiz, certo? Então, aqui, ok, preto, e aqui eu tenho aqui, tá. Ok, aqui eu vou apagar. Não, Neandertal. Ok. Beleza. Aqui eu apago. Completo aqui essa setinha. E eu tenho aqui um novo valor que eu vou chamar de... De que eu vou chamar? Eu vou chamar de R. Certo? Vamos já dizer, comentar cada um desses componentes. Beleza. Aqui será meu ponto O. Até aí já meio que conhecido. Vou ter um torque na direção oposta. RC está aqui no lugar, RE quer dizer. E ok. Tá, então vamos lá. Então eu tenho uma componente VSX, certo? Eu tenho uma componente VSX é a velocidade longitudinal de deslizamento. No ponto SA, S alfa, e quando o torque aplicado for T. T, ok. Tá, e o que seria isso? Eu vou ter um ponto aqui, né, que é o ponto onde eu tenho o S alfa, e eu vou ter uma trajetória, certo? Que seria daqui até C. Isso aqui é o deslocamento desse vetor, dessa velocidade de deslizamento, certo? Por quê? Porque se eu aumento a minha velocidade de rotação, certo? Se
ômega tende ao infinito, ou seja, eu aumento muito essa velocidade, né? O ponto S alfa tende a C, ao ponto C, certo? Então vamos escrever aqui em azul, tende a C. O VSX ele também pode ser negativo, certo? Eu também posso ter um caso em que VSX é negativo, que seria como? Bom, no caso de VSX negativo, vamos pegar aqui essa cor. Eu teria aqui VSX. Esse é o caso negativo, certo? Então, vamos aqui. Vamos pegar uma outra cor, só para diferenciar. Certo? Aqui até aqui. Então, esse seria... aí eu teria um outro ponto, né? Estaria cruzando ali o eixo vertical. Mas esse seria o caso se VSX fosse negativo. Se o VSX é negativo, certo? Significa que a minha roda está patinando, né? Em excesso, no caso. Então veja que quando SA tende a C, a minha componente de deslizamento vai se perdendo, né? Essa daqui eu posso pôr. Perfeito. Vamos só afastar. Beleza. Certo. O que eu posso dizer aqui também? Essa componente dessa velocidade de deslizamento, ela vem do torque, certo? O ômega é a velocidade de rotação da roda, do aro, né, do corpo rígido desse sistema.
E eu tenho a velocidade de deslizamento que é dada quando a gente aplica o torque no aro, no cubo de roda, e gera aquela distorção no pneu. A gente pode ver esse efeito desenhado aqui, a gente pode ver muito no pneu de arrancada. Aquele pneu de arrancada grande, né? Aquele pneu grosso, maior, largo, né? E que às vezes tem aquela câmera lenta na hora da largada, da arrancada. A gente vê a forma que aquilo se distorce é a forma em que eu tenho essas componentes. Eu tenho a velocidade ômega, que é a velocidade dada pelo aro, pelo cubo de roda, pelo sistema de tração, né, de transmissão. E eu vou ter as velocidades no pneu, né? Então uma roda de carro com componente, uma roda com componente viscoelástico, pneumático e viscoelástico, que é o pneu, ela não tem uma velocidade, ela tem várias velocidades, né? E o que a gente vê aqui é, bom, para o nosso caso, podemos escrever que VSX é também V cosseno alfa, porque nós temos o alfa diferente de zero, certo? Temos VSY, que seria o que? Menos V seno alfa, né? Fica fácil de ver isso aqui, né? Então, o componente Y estaria aqui, né? E a X aqui. V menos V seno alfa. E aqui V cosseno alfa, né? Vetores, né? Certo. Coisa importante. Quando eu defini isso aqui, eu defini errado. Errou! É assim. Aqui. Roda, tá? Eu tenho um momento. Eu tenho uma rotação, né? Certo? E aqui eu tenho um ponto, certo? Isso aqui tá minha pista. Certo? O pneu tá girando. Esse ponto, ele tá fazendo esse movimento aqui, ó. É pra cá. Eu lembrei agora quando eu escrevi a velocidade em Y. Ou seja, eu tenho uma oscilação ali desse ponto, né? Então essa oscilação é pra cá, né? Ok. Aí vamos pegar aqui caso 1, caso 2 e caso 3. Certo? Aqui. Here. Caso 1. O meu VSX, ele é 0. E o meu VSY é 0 também. Caso 2. VSX é 0.
VSY, aqui eu já tenho essa componente, menos V seno alfa. Caso 3, deixa eu só tirar isso daqui. Certo. VSX para o caso 3 seria V cosseno alfa. E VSY seria menos V seno alfa. Certo? Ok. Então aqui já encerro os casos. O que podemos dizer aqui também? Podemos dizer o que? O alfa. A alfa gera a força lateral. Que é o que? O slip angle gera a força lateral. Que é o que? FY. O torque, certo? Gera o deslizamento longitudinal. Que nesse caso é representado por VSX, né? Então, beleza. Aqui eu já deixo aqui em vermelho, aqui em vermelho. Ok. Então a gente pode expressar esses parâmetros, matematicamente falando, em termos do ômega, que é a velocidade do corpo rígido, do aro. Então, podemos expressar matematicamente VSX e VSY em termos de ômega. Certo? Então tá. Só uma coisa, essa letra ômega aqui, tô com sono hoje. Letras gregas. Todo vídeo eu tô indo buscar essa merda. É ômega. Ômega maiúsculo. Ok. Então beleza. Então podemos expressá-las em termos de ômega, que é a velocidade do aro. Certo? Então, nós vamos escrevê-las. VSX é igual a R menos R0 alfa, certo? Vezes ômega, certo?
que será igual a R vezes ômega menos R0 alfa vezes ômega. E aqui eu já pinto de verde, que é para ficar de acordo, certo? Certo. Beleza. Acabou. Só um pit stopzinho, só alguns segundos. Venho já. Vambora. Beleza, a gente vai. Só tem dois termos aí que a gente. Tem um termo que a gente pode substituir. Lá atrás eu tenho R ômega. Certo? Aqui, ó. O R ômega. Velocidades lineares. Vx, Vy. Vx é V cosseno alfa. Vy é V, né? O vetorial, que é o Vzinho que a gente vê ali, seno alfa. Quando eu vou para o angular, certo? O vetorial de ômega é no linear em x, é só uma componente ômega, que é atingida em torno de y. Quando eu tenho Vy, aí eu já vou ter o vetorial de V como componente angular e o torque, certo? Já aqui o meu V. Só botar um aqui. Beleza. Ok. Então eu posso dizer que R, o meu raio, esse raio aqui até C, certo? Vezes ômega vai ser o meu próprio Vx, né? Vai ser o meu próprio Vx. Então, mas primeiro saúde. Certo. V cosseno alfa menos R0 alfa vezes ômega, certo? Lá atrás eu disse que R poderia se igualar a R0 alfa. Então, teremos que ok.
temos que ômega 0 alfa menos ômega, fecha parênteses, vezes R0 alfa. Isso aqui. Ok. Certo? Lembrando, só para lembrar, aqui que a gente usou, Vx é V cosseno alfa. Eu mostrei. Certo? Mas V cosseno alfa pode ser também igual a R0 alfa vezes ômega 0 alfa, que é o que a gente viu ali. Beleza. Só a gente demonstrar. Agora vamos para SY. Beleza. VSY é igual a menos V, certo? Vamos escrever o Vzão. Porra, tô me confundindo aqui. Mas tudo V, Vzinho barra. V seno alfa, certo? É igual ao que? Menos Vx tangente de alfa. Só um jogo trigonométrico, certo? Isso aqui vai dar o que? Menos R0 alfa vezes ômega 0 alfa vezes tangente de alfa, certo? Chegamos aqui. É o que? Chegamos aonde? Em duas definições. Vsx igual a Vepsi y igual a certo, menos copy paste, colocamos aqui copy paste e colocamos aqui. Montado o sisteminha, certo? Então tá feito o sistema. O resultado disso é que Vs, a velocidade de deslizamento, são as componentes Vsx Vsx Vsy, certo? Certo. Então, a velocidade de rolamento, né? Esses baitolas eu tô falando aí. É dada por duas componentes, certo? É dada por duas componentes, dada por pontinhos. Eu tenho que a velocidade é dada por uma componente retilínea e uma componente de deslizamento.
O de deslizamento a gente sabe, certo? A componente para frente, longitudinal, certo? De deslizamento a gente vai deixar aqui, e a componente longitudinal vamos deixar aqui. Aqui a longitudinal é VR, o vetor, onde a componente x é R0 alfa vezes ômega, e o resto é tudo zero. A VS a gente já sabe. VS é o quê? Deslizamento em Y, deslizamento em X e velocidade de deslizamento em Y. Certo. Então, portanto, três parâmetros são necessários para caracterizar o movimento de uma roda. E quais seriam esses? Seria V, a velocidade, o ângulo de deslizamento e a velocidade do aro, certo? Beleza. E aí entra uma parte dessa de pneus que é muito importante, certo? A gente parte justamente desse ponto. Normalização, certo? Porque às vezes é muito mais fácil trabalhar com parâmetros normalizados do que com parâmetros limpos. Eu trabalhar com a velocidade é mais fácil, às vezes, eu normalizar essa velocidade com relação a outra velocidade, certo? Isso é chamado de coeficientes de deslizamento, certo? Uma boa prática é trabalhar com parâmetros normalizados. No caso dos pneus, das rodas, de
sleep coefficients. No caso da roda, estes são chamados de sleep coefficients, coeficientes de deslizamento, certo? Existem dois tipos. Certo? O prático, coeficiente prático e o coeficiente teórico. Os coeficientes prático e teórico, certo? Que são vetoriais e adimensionais. Vamos falar deles. Estes. O primeiro é o S barra, certo? Ou também K barra, certo? Ele é dado pela velocidade de deslizamento vetorial e dividido por Vx. A velocidade é Vx ou Vy? Me parece Vx. Ok, esse é o prático, coeficiente prático. No fim das contas, ele vai me retornar que 1 menos a velocidade de giro, certo? Que vem da transmissão, que passa pelo cubo de roda, que passa pelo aro, certo? É dividida pelo ômega 0 alfa. A velocidade de rotação quando essa roda começa a admitir um ângulo de deslizamento. E eu tenho também uma outra componente, a menos tangente de alfa. E esse é o prático, certo? Coeficiente prático. Coeficiente teórico. Ele é dado por sigma barra, certo? Que é a divisão da velocidade longitudinal, componente longitudinal da velocidade, da velocidade de deslizamento, certo? Dividida pela velocidade R longitudinal. Ômega 0 alfa dividido por ômega menos 1. Aí a componente y, ômega 0 alfa dividido por ômega vezes tangente de alfa. Fecha parênteses e temos aqui a componente teórica. Meu Deus, teórica. E aí pintamos aqui de azul, porque é a cor de palavras. Beleza.
Aí, podemos já estudar casos. Se... Não, pera. Em condições de rolamento puro, ambos os coeficientes são zero. Ambos os coeficientes são dados por zero. Logo, não há deslizamento. Certo? O motivo é que deslizamento o deslizamento surge quando aplicados um torque e um ângulo de deslizamento. Então posso dizer que os componentes teóricos T igual a zero, certo? E o alfa igual a zero, certo? Logo, Sx igual a zero. S ou K, certo? Igual a zero. A teórica sigma será zero e sigma y também será zero, certo? Beleza. Aqui. Beleza. Exemplo. Situação mais exemplificada quando a gente estuda isso. Quando a gente define esses coeficientes, isso é importante, principalmente para a turminha que trabalha com dinâmica veicular, essas paradas aí de análise de dados, certo? Considerando uma frenagem na qual houve um travamento de roda. Tá, vamos considerar esse caso. Alfa é zero. Certo? Para este nosso caso, alfa é zero, o torque ele é negativo, ele está contra o giro da roda, e a velocidade angular ela está tendendo a zero, né? Ela está tendendo a zero. Então essa aqui é a nossa situação. Isso aqui vai me gerar o quê? Certo? Vai me gerar um deslizamento no qual eu vou ter a componente x 1 e a componente y 0, certo? O deslizamento teórico será
infinita em x e 0 em y, certo? Ou seja, todos os coeficientes de deslizamento terão a mesma direção. Certo? Porém, com um módulo diferente. Certo? Quando a gente está falando, no caso de movimentos longitudinais, se usa mais frequentemente SX, certo? No caso de dinâmicas laterais, ou seja, eu estou estudando força lateral de curva, essas coisas, eu vou sempre trabalhar se trabalha com o ângulo de deslizamento alfa, certo? O slip angle é a base disso. Certo? Pode-se também construir relações certo? Posso construir relações com esses coeficientes, e essa parte é muito importante. Certo? Que seria, como ficaria isso aqui? Que é vermelho. Seria o meu sigma teórico. A gente sabe que é VS sobre VR. Ok. Mas VS pode ser dado por S vezes Vx, certo? Sobre VR. Então isso aqui me daria o que? S vezes ômega 0 alfa sobre ômega, certo? No fim eu teria S barra, né? 1 menos
sigma x, não, sx, certo? Que no fim das contas me daria a correlação que o teórico, o coeficiente de deslizamento teórico é a divisão do coeficiente de deslizamento prático mais dividido pela componente x de deslizamento, certo? E podemos botar isso aqui tudo de verde, que é a nossa equação, certo? Beleza. Então, se sigma x é e sigma y é, agora vamos escrever sigma x é vs x vr, isso é igual que a v cosseno alfa sobre vr, certo? Menos 1, certo? E sigma y é VSY VR, que é igual a menos V sobre VR vezes seno alfa. Certo? Isso aqui ficaria menos 1 mais sigma x cos dividido por cosseno alfa. Fecho parênteses. O menos fica de fora e eu tenho multiplicação por seno alfa. De onde veio isso aqui? Isso aqui veio da definição de que V sobre VR é igual a 1 mais sigma na direção x dividido por cosseno alfa. E aí eu trago para cá. Simples assim. No fim, teremos sigma y igual a 1 menos, abre parênteses, 1 mais sigma x, fecha parênteses, tangente alfa, logo sigma y será igual a menos, não, é isso aí mesmo. Então, tá aqui a correlação entre os coeficientes teórico em x, teórico em y. Tudo isso partindo ali do coeficiente prático. É isso. Eu acho essa parte aqui terminamos. Deixa eu ver onde vamos agora. Estamos aqui. 9 do Vehicle Dynamics. Aqui. Ok. Então, aqui foi a parte de pneus. Aqui concluímos a parte de pneus focada em dinâmica veicular. Como vocês viram, a gente não falou muito de componente de pneus. Tem artigo no canal ou no blog só sobre isso. Aqui a gente focou mais na parte de dinâmica mesmo, certo? Acho que vale até uma revisão da revisão. Mas a próxima vez que eu for falar disso aqui, vou pegar o Jazar, um livro do Jazar, ele tem um tópico só disso aqui. Eu vou pegar também do Gudjani, Máximo Gudjani tem um tópico só disso aqui. Nos próximos vídeos a gente vai voltar para dinâmica veicular violenta, né? Vamos voltar assim. E deixa eu ver. Ok, pera, não é isso aqui. Ok, estamos aqui.
Ok. 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 Ah, sim. Posso também escrever aqui a componente em X, né? Componente em X ficaria sigma X igual menos 1 mais a divisão de sigma Y tangente de alfa. E aí eu fecho parênteses. Eu não sei se vocês perceberam, mas o objetivo também aqui foi a gente colocar o ângulo de deslizamento para que a gente possa calcular esses coeficientes ainda em situações de deslizamento, né? Ok, então próximo vídeo, o que é que teremos? Já deixar aqui a página. Não. Próximo vídeo a gente vai falar de dinâmica de novo. Ou de pneus. Ok. É isso. Acho que deu um bom tempo de vídeo. Próxima parte a gente vai começar a falar de alguns modelos de operação de pneus. Modelos para você poder simular, né? O mais simples deles, que é o modelo da escova, né? Que eu chamo de modelo da vassoura, né? O Brush Model. E vamos falar dele próxima semana, ok? Então, próximo vídeo a gente estuda o Tire Brush Model.